Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa sequência de aulas, então, e falar hoje dos processos de fundição. Especificamente, a gente vai falar da moldagem, né, ou confecção no molde. Hoje acho que a aula não vai ser cumprida também, porque essa parte toda de fundição ela é mais enxuta do que a parte de usinagem. Só que, teoricamente falando, ela é mais, eu acho ela mais pesada, sabe? Porque é muita teoria, muito nomezinho. Vocês vão ver um pouquinho disso hoje, principalmente nas classificações e características. Um minutinho, pessoal. Beleza. Antes de tudo, também vou falar que hoje tem horário de atendimento. Acho que hoje eu já vou dar as duas aulas, né? Porque o pessoal está resolvendo a lista. Então, vou dar as duas aulas hoje. Quem quiser ajuda aí na resolução daquele trabalho. Vai ser para ajudar nas notas. Aí depois a gente conversa mais sobre isso também. Mas quem quiser, eu vou estar aí para ajudar. Todo mundo tem que fazer, né? Boa noite, Leonardo. Boa noite, Clay. Boa. Só uma pergunta, essas questões tem que te mandar por e-mail ou no WhatsApp? Eu prefiro que seja por e-mail. Sabe qual é o problema Tá, do WhatsApp? É que o WhatsApp o cara às vezes faz um backup ali sem querer, alguma coisa e perde tudo aquilo ali. sim. Aí, pô, se eu chego a perder, vocês vão. Cara, vocês vão me matar, né, cara? Pô, tá Ah, doido. tranquilo, sobra, né? Aí no Como é que eu e-mail ia... fica salvo, tá ligado? Não tem como perder lá. Sim. Só se o Gmail der bobeira comigo. Mas Tá, não, mandar, mas depois eu vou não. te enviar aí. Já Já tá estão pronto prontos aí? aí, só não saber... Tá pronto, só não saber, eu preciso enviar pro e-mail ou pro WhatsApp. Ah, sim, Aí, é melhor pra não ter risco do cara vou te perder mandar. esse negócio, cara. Sim, Beleza? tranquilo. Valeu. Ah, capaz, que isso, cara. Então tá, vamos lá. Então vamos lá, vamos. Onde é que eu boto aqui? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela de apresentação? Pô, Tranquilo, então, pessoal. Vamos falar agora da sequência, né? E aí hoje a gente vai falar do molde. A gente já falou, acho que foi do projeto do modelo e desenho das peças, né? Hoje a gente vai falar da confecção do molde ou moldagem. Então, o molde, pessoal, ele nada mais é do que o recipiente, né? Que contém em seu interior a cavidade ou as cavidades com a forma da peça, né, que a gente vai produzir, né, que vai ser fundida. E, né, nessas cavidades é onde a gente vai envasar o nosso metal líquido de tal forma, né, que a gente vai produzir a nossa peça. Então, na verdade, o molde, né, ele é uma espécie, digamos assim, de dispositivo onde a gente coloca o nosso metal líquido ou o nosso metal fundido, né, em termos mais técnicos, para que a gente obtenha a nossa peça final que a gente deseja produzir. Aqui tem até alguma outra ilustração desse molde, né? Tem o projetista de moldes, tem a obtenção do molde. Eu acredito que hoje em dia isso deva ser realizado até com aquelas impressoras 3D. É que tem um desenho do molde também em 2D. Então, o molde, né, como eu falei para vocês, é onde a gente vai colocar o nosso metal líquido, o nosso metal fundido, e é o que vai dar o formato final da nossa peça, né? Então, pessoal, essa cavidade do molde, digamos, ela tem o formato e o tamanho que a gente deseja, né? O formato e o tamanho da nossa peça que vai ser produzida. E
é muito importante que no projeto, na fase de projeto desse molde, a gente leve em consideração todas aquelas contrações que a peça vai sofrer. No caso, né, o nosso modelo ele vai ter um sobremetal, por exemplo, e a gente tem que levar em consideração isso no nosso molde. E também, pessoal, devido ao próprio processo de solidificação da nossa peça, né, durante o processo, a gente também tem que levar isso em consideração no projeto do molde. Então, o molde que a gente vai utilizar, ele tem que ser capaz de produzir todos os detalhes da peça e também possuir algumas propriedades que são muito importantes para o nosso processo, de tal forma que, né, que a gente consiga produzir uma peça adequada, com a geometria adequada, né, com o acabamento mais adequado também. É, e no caso, né, são algumas características, eu até coloquei como requisitos, né, são alguns requisitos fundamentais que o nosso molde tem que ter. É, então, né, essa ilustração aqui, ela traz uma classificação dos processos de fundição quanto aos moldes, né? Tem os moldes destrutíveis, moldes permanentes. Na verdade, né, existem diversos tipos de moldes de fundição. Molde de areia, molde em gesso, molde em casca, aqui no caso de modelo permanente, fundição em cerâmica, tem o modelo destrutível, né? E tem esse aqui, o processo será perdido, esse aqui eu já vi, bem legal. Tem a moldagem plena, também tem os moldes permanentes, que é a coquilha, fundição sob pressão, fundição por centrifugação, fundição por linguetamento contínuo. Nessa apostila, pessoal, pelo que eu andei vendo, o que o pessoal mais destaca, ou pelo menos o que destacou até agora exclusivamente, foi os modos de fundição em areia. De fato, o que eu mais já ouvi falar por aí foram esses modos de, né, a fundição por areia, na verdade, né, que faz a moldagem lá por areia. Então, observando isso, né, eu acho que até de maneira lógica a gente pensar que esse aqui deve ser o mais utilizado. Até se tu procurar no YouTube lá, fundição, vocês vão ver alguém fazendo um processo de fundição com molde de areia. E isso é mais, até vocês vão ver muito falar em molde de areia verde, essas coisas. É o que mais tem lá, o que mais se acha material. Então deve ser o mais utilizado. Por isso que eu acredito que a apostila faz esse destaque todo para esse processo. Então, a gente vai tentar abordar, né, a fundição em areia no decorrer dessa aula de hoje. Pelo menos algumas partes, né? Como eu falei, essa parte da matéria, ela é bem tranquila, não é corrida. Então, né, a fundição em areia. O processo, né, de fundição utilizando molde de areia, ele basicamente consiste, né, em compactar uma mistura refratária chamada de areia de fundição sobre o modelo colocado ou montado nessa caixa de montar aqui, que é essa ilustração aqui, ó. É a caixa de moldar, na verdade, se eu não me engano o nome. É a caixa de moldar. Isso mesmo. A caixa de moldar, né, ela geralmente uma estrutura metálica, mas também pode ser de outros materiais. Eu já vi muito de areia também. Opa, de areia, de madeira. Eu já vi essa caixa de madeira. É bastante comum. Mas geralmente, acho que nos processos mais industrializados, essa caixa ela é metálica. Então, nessa caixa, ela tem que ter uma resistência que é suficientemente boa para suportar a compactação da areia lá dentro, né, desse molde, durante o processo de moldagem.
e também bem como a pressão do metal, né? Como o metal, quando o metal escoa lá dentro, como aqui ele está sendo envasado dentro da caixa, né? E aqui tem essa pressão gerada pelo peso do metal líquido, e essa caixa aqui, ela tem que resistir a todos esses esforços que são gerados lá. Mas a gente vai ver de maneira mais detalhada essas características. Basicamente, a gente vai falar mais de características hoje. E só para vocês terem uma ideia, né? A gente está falando de fundição em areia. O que é essa areia de fundição? A areia de fundição, ela é uma mistura, né, de areia silicosa. Para quem não sabe, areia comum. Areia que a gente faz vidro, por exemplo, né? Essa areia comum aí mesmo, que é areia silicosa, argila e água, né? Para a gente conseguir deixar ela bem, ela tem que ser um pouquinho úmida lá. Depois eu tenho 2 vídeos para mandar para vocês, né? Aí no final da aula a gente vai ver direitinho o que é isso. Então, né, pessoal, para que esse processo ele seja realizado da maneira mais adequada, a areia que a gente utiliza no nosso molde, ela deve possuir alguns requisitos básicos. Também lá na apostila ele coloca como algumas características que devem ser observadas na areia, mas eu preferi utilizar essa palavra aqui, requisitos, que é muito importante, é fundamental para o nosso processo, que as areias elas tenham, ou melhor, que os moldes eles tenham essas características aqui. Agora eu vou detalhar um pouquinho delas. Se vocês quiserem, na apostila tem essas mesmas características lá. Ele está até bem parecido com o que eu vou falar. Então, né, no que diz respeito à resistência dos moldes, né, essa resistência ela está mais associada ao peso do metal líquido que vai no molde, né, ou seja, o metal líquido, como eu disse, ele exerce uma pressão sobre o molde, e esse molde, pessoal, ele deve resistir a essa pressão, né, e muito além disso, esse molde ele tem que resistir à ação do metal líquido, né, tanto em termos da pressão, como em termos de erosão, por exemplo, né, o metal líquido ele não pode desgastar de maneira erosiva esse molde, né, de tal forma que esse desgaste ele seja muito acentuado. E também esse molde ele não pode deformar, né, com o peso do metal líquido, por exemplo. Outra característica que é muito interessante é essa aqui, ó, mínima geração de gás, né? Por que isso, né, pessoal? Porque durante o processo é importante que seja gerado uma menor quantidade possível de gases de tal forma que a peça não seja contaminada pelos gases gerados durante o invaso do material, do metal líquido, né? Outra característica também fundamental é chamada de permeabilidade. A permeabilidade, né, ela é pensada da seguinte forma, né, a fim de possibilitar a saída dos gases para a atmosfera. Esses gases lá, porque são gerados alguns gases durante o processo de invase, né, e esse molde ele tem que ter uma permeabilidade tal que permita que esses gases gerados durante o processo sejam eliminados, né. Também nós temos aqui a refratariedade, ou seja, o molde ele deve suportar, né, as elevadas temperaturas associadas ao processo de fundição. Eu acho que vocês já sabem disso, né, mas os metais, eles têm elevadas temperaturas de fundição envolvidas. O metal ele precisa de muito calor, muita temperatura para se liquefazer, né, para se fundir. E esse molde, pessoal, ele tem que ser pensado ou projetado de tal forma que essas elevadas temperaturas elas não afetem o molde, né? Ele deve ser resistente, ele deve ter essas características aqui. Também, né, outra característica que tem lá na apostila, ou requisito,
é a estabilidade dimensional. A estabilidade dimensional, né, ela tá, isso significa o quê, né? Que o molde ele deve ter essa estabilidade de tal forma que durante a elevação da temperatura, o molde ele não sofra, digamos, elevadas dilatações também. Obviamente, né, a gente vai ter alguma deformação, alguma dilatação associada à elevação de temperatura, mas isso tem que ocorrer de tal forma que não afete as dimensões finais da nossa peça. Também os moldes, eles devem ter o que chamamos de desmoldabilidade, né, de tal forma que o molde ele deve permitir que a peça já solidificada, ela seja desmoldada de maneira muito fácil, né, ou pelo menos de uma maneira que não seja difícil, que seja fácil, digamos assim, né? Não pode ser uma etapa do processo que seja muito custosa, né? Desmoldar a peça tem que ser simples, não pode ser uma etapa trabalhosa. Eh, Acredito que, de forma bem geral, essas características aqui ou esses requisitos, eles dão uma boa ideia, uma boa generalização do que a gente precisa ou espera de um molde, né? Então, pessoal, né, a qualidade dos moldes, né, como a gente viu, ela é mensurada por essas características, pelas que a gente falou anteriormente, mas a própria areia que a gente utiliza durante o nosso processo de fundição, ela tem que ter algumas características fundamentais também, ou seja, a gente precisa ver nela se ela tem alguns requisitos, né, que são fundamentais para o nosso processo ser adequado. E como eu tinha falado para vocês, né, eu não sei se você lembra, a areia de fundição, pessoal, ela é areia silicosa, argila e água. Isso é o que a gente chama de areia de fundição. Isso é claro, né? Pelo menos o que eu achei na literatura. E também tem algumas características aqui que são bem parecidas com as anteriores, né? Então, a, no caso, a resistência da areia de fundição, ela depende principalmente do elemento aglomerante que a gente usa, né? De forma a manter essas partículas do material refratário coesas. E digamos assim, uma linguagem mais coloquial. O que que significa isso? Isso a gente está querendo dizer que a resistência da areia de fundição ela está associada à capacidade que essa areia tem de se manter aglutinada, de se manter aglomerada lá, ou junta. Isso é a resistência da nossa areia de fundição. E também, como a gente viu, pessoal, a permeabilidade ela é utilizada para mensurar a passagem dos gases, né? Desse modo, a areia também deve possuir essa característica. Imagina lá, são gerados gases durante o processo, esses gases eles têm que escapar por algum lugar. Então é importante que essa areia ela tenha uma boa permeabilidade, de forma que esses gases eles possam escapar para a atmosfera. E até mesmo, né, de maneira óbvia, a areia do molde ela tem que resistir às elevadas pressões, né? Imagina, não adianta nada o teu molde resistir às elevadas temperaturas, né? Se a tua areia ela não resiste. Então, a areia ela tem que ter uma refratariedade muito boa, né? Até porque as temperaturas ali na areia elas são mais elevadas, isso de tal forma que a areia ela não sofra danos, devido a essas elevadas temperaturas lá no processo. Então essa também é uma característica fundamental, a refratariedade nas areias. E além disso, pessoal, a areia ela tem que ter um teor de umidade adequado, digamos assim, né? Por quê? Porque o teor de umidade, na verdade, ele afeta as outras características. Essas outras aqui. Por exemplo, pessoal,
uma maior umidade, por exemplo, ela afeta diretamente a permeabilidade, de tal forma que uma maior umidade torna essa areia com uma menor permeabilidade. Ou seja, né, se a gente aumentar a umidade da areia, a gente diminui o poder dela de deixar esses gases escaparem, né? E também maiores umidades, ou seja, uma areia mais úmida, acarreta em uma menor resistência da areia. Ou seja, ela perde aquela capacidade de se aglutinar mais adequadamente. E no que diz respeito à formação dos gases, uma maior umidade também gera mais gases, né? Eu tenho uma areia mais úmida, consequentemente, durante o processo tu vai gerar mais gases. Acho que isso é bem óbvio da gente pensar, né? Então, já no que diz respeito à fluidez, né, essa afeta a modabilidade, né? Ou seja, a capacidade de fluência para o preenchimento dessas cavidades, né? Ou melhor, se a areia vai deixar o metal líquido escoar mais facilmente por dentro do molde. Porque o metal ele precisa fluir de maneira adequada lá dentro do nosso molde. Imagina se a gente tem uma areia, por exemplo, que impeça que o nosso metal líquido escoe lá entre nas pontinhas nas paredes mais finas. Isso não pode acontecer, né? Porque o metal líquido ele tem que preencher completamente o nosso molde. Geralmente, pessoal, então, né, a gente vai falar aqui um pouco dos materiais, né, que são utilizados para a mistura das areias de fundição. Primeiro a gente vai falar dos materiais, ou seja, dos elementos refratários. Como eu falei para vocês anteriormente, essa característica de ser refratário, né, está associada com as temperaturas, ou seja, esse material não pode, se ele é um material refratário, ele não pode, ou ele tem que sofrer um dano mínimo associado às elevadas temperaturas do processo. É isso que significa ser refratário, pessoal. Não sei se vocês já viram aqueles tijolos refratários, por exemplo. Acho que é mais comum que a gente vê por aí nas churrasqueiras. Eles são utilizados para isso. De tal forma que eles sofram um dano mínimo, eles são refratários, então eles sofrem um dano mínimo às elevadas temperaturas, né, da nossa churrasqueira, por exemplo. Isso quer ser um material refratário. É claro, existem diferentes categorias aí. Existem os que resistem muito, existem os que resistem um pouco. Né? Então, geralmente, né, como material refratário, a gente utiliza o que a gente chama aí de que são areias de natureza silicosa. As mais comuns são essas daqui, areias naturais, semissintéticas e sintéticas, né? Então, né, pessoal, as areias naturais, elas são aquelas areias lavadas, que geralmente são as areias retiradas dos rios, e até mesmo o que a gente conhece como saibro, que tem até lá nos jogos de tênis, naquelas quadras de saibro. Aquilo lá é utilizado também como material refratário para as nossas areias de fundição. As areias semissintéticas, né, elas são uma mistura de areia natural com uma espécie de aditivo, né, que a gente coloca para melhorar as propriedades dessas areias. E já nas areias sintéticas, tanto a granulação como a composição, elas são controladas, né, para a gente melhorar ainda mais as propriedades das areias, né? Ou seja, a gente tem a mesma base silicosa das outras areias, mas agora a gente controla melhor a areia, né? Ou melhor, né? E essa areia aqui, ela pode ser classificada, né, nessas outras aqui, que são as areias de enchimento, de faseamento e areias de macho. É, essas areias de enchimento, por exemplo, pessoal, elas possuem uma granulometria mais grosseira, né? Ou seja, uma granulometria maior. Elas são mais baratas, obviamente,
né? Tu não tem um controle tão restrito, e ela é utilizada mais para a gente fazer um enchimento das nossas caixas, né? Aquelas caixas de moldar que eu tinha falado para vocês. Nós também temos essa areia aqui de faceamento, que ela possui uma granulometria mais refinada, né? E obviamente ela é mais cara, porque a gente tem que ter um controle melhor dessa granulometria. O grão da areia ele tem que ser menor, né? E essa areia de faceamento, como o próprio nome diz, né, é a areia que fica em contato com as faces do modelo. De tal forma, pessoal, que a gente utiliza essa areia de faceamento para dar acabamento no material. Imagina lá a tua areia do molde, a areia que está lá no teu molde, ela ser grosseira, que está em contato com a face, tu vai ter um acabamento horrível. Tu vai ter um acabamento de acordo com aquela areia, né? Então, na região que vai em contato com a face do modelo, a gente tem que ter uma areia mais fina, né? A gente utiliza uma areia mais fina para a gente ter esse acabamento melhor. E mesmo assim, pessoal, o acabamento ele não é bom. Não pelo menos, não pode ser comparado, né, a um processo de usinagem, por exemplo. E por fim, pessoal, a gente tem essa areia aqui chamada areia de macho, que apesar desse nome estranho aqui, é uma areia especial que a gente utiliza para confeccionar aqueles machos que nós falamos, né? Não sei se você se lembra, aqueles machos, por exemplo, que a gente vai utilizar para deixar um furo na peça, alguma parte vazada, por exemplo. É, bom, é para isso, né, que a gente são areias especiais também. É, também, pessoal, a gente tem o elemento aglomerante das areias, né? A gente tem alguns outros elementos, né? A gente tem aqui esse elemento aglomerante que eu achei bem engraçado até esse. Eu nunca tinha ouvido falar em alguns desses materiais. Mas a gente também já tinha falado desse aglomerante, né? A gente falou mais cedo um pouquinho. E ele, pessoal, esse material, essa parte da mistura, ela garante, né, a coesão entre as partículas do elemento refratário, de tal forma que a areia ela tem essa resistência mecânica, né? Ela tem que ter essa resistência mecânica mais adequada para a gente fazer o nosso processo de fundição, né? Porque, bom, não basta a gente colocar lá a nossa areia no molde se ela não tem a capacidade de ficar coesa ou junta, né? Então a gente adiciona um material aglomerante que nos dá essa capacidade. A gente tem esses três tipos aqui, né, que são os minerais, os elementos aglomerantes minerais, os inorgânicos e os orgânicos. Então, né, os minerais, pessoal, eles são basicamente argila ou cimentos, né? Já os orgânicos são alguns óleos, né? Ou seja, lá na apostila até diz que são os óleos especiais que polimerizam a determinadas condições de temperatura e pressão. Também tem os óleos semissecativos, né, que são alguns óleos de linhaça, por exemplo, óleo de mamona, tem, e alguns outros também. Nós também temos a resina de breu, eu achei esse nome muito engraçado, e é isso aqui, muito estranho, isso aqui nunca tinha ouvido falar. E também a gente tem algumas farinhas, né, que são derivadas do milho, por exemplo, pode ser utilizado como elemento orgânico, né, pessoal? Isso aí. E do amido de milho também. E como inorgânico, né, a gente tem basicamente a bentonita, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, esse montinho branco aqui, ou nessa cor aqui um pouquinho mais escura que branco. É, isso aqui, né, que é utilizado como aglomerante inorgânico. Pessoal, deixa eu ver aqui.